29. Noite de Mongols capítulo 241. Portão da Verdade fala clã Nuble na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de novelbeam.com. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Nuble sublinhado no sublinhado bom. Lin Ji colocou o livro no balcão. O alquimista tinha outro título em mandarim, Yon Shepherd's Fantastical Journey. O traduzido não era tão conhecido quanto o título principal, mas era mais fiel ao conteúdo do livro. A história era muito simples, narrando a história de um jovem pastor que sonhou com um tesouro nas pirâmides egípcias e as dificuldades e experiências em sua busca, onde ele ganhou um poder misterioso e encontrou o amor. No entanto, quando ele finalmente chegou à pirâmide, ele não conseguiu encontrar nenhum tesouro. Eventualmente, ele percebeu que o tesouro estava na igreja abandonada onde ele teve o sonho pela primeira vez. Este foi um clássico extremamente alegórico, onde qualquer pessoa, independentemente do estágio da vida em que estivesse, podia interpretar diferentes verdades e obter diferentes inspirações delas. Pode ser considerada uma boa leitura para todas as idades. Em outras palavras, este livro poderia vender bem, e a maioria das pessoas estaria aberta a lê-lo quando recomendado. Lin Ji geralmente escolhia best-sellers para clientes que ele não conhecia bem e tinha dificuldade em fornecer a solução certa para seus problemas. Além disso, o vice-presidente parecia ter tido um destino acidentado. Como folclorista, Lin Ji sabia um pouco sobre a fisionomia chinesa. Uma glabela escurecida. Certamente as coisas não estão indo bem para ele ultimamente e ele precisa de um pouco de positividade para animá-lo. Existe um tipo de linguagem no universo que é compreendida por todos, mas que já foi esquecida. Com um olhar significativo, Lin Ji apontou para a capa e disse: "Este livro é sobre esse tipo de linguagem, e todas as respostas que você procura podem ser encontradas nele." O autor de O Alquimista não estava realmente escrevendo sobre alquimia, mas sim se referindo à alquimia da mente e da vida. Na verdade, a linguagem esquecida que este livro pretendia transmitir era a filosofia do coração. Claro, não era assim que se vendiam livros. Lin Ji não podia simplesmente ir até Andrew e dizer que ele estava vendendo canja de galinha para a alma. Precisava haver algum suspense. Uma linguagem do universo. Andrew já estava na ponta do assento quando viu o título, Gate of Truth. Quando ouviu o que Lin Ji disse por último, seu corpo inteiro começou a tremer. Como um peregrino em uma jornada de despertar espiritual, ele respirou fundo e então esticou os dedos para tocar os contornos do livro. Alquimia. Alquimia. Este era o verdadeiro significado da alquimia. Era a linguagem do universo. Como o dono da livraria havia dito, este era um livro para alquimistas. O nome completo de Andrew era Andrew Rousseau. Seu sobrenome e o clã familiar do qual ele fazia parte eram famosos pela alquimia. Além disso, embora Andrew tenha se envolvido em muitos outros campos, tudo isso empalideceu em comparação com suas realizações na alquimia. Antes de se tornar vice-presidente, Andrew foi o antigo chefe de alquimia da Truth Union. Entretanto, naquela época, nenhum dos estudiosos da família Rousseau dentro da Truth Union era tão talentoso em alquimia quanto Walter, o atual chefe da alquimia. Assim, Andrew só podia abrir mão de sua posição para o último. Por esse motivo, o relacionamento entre Andrew e Walter não era tão harmonioso. O verme-relógio era um trabalho de alquimia da família, e a placa de rubino dispositiva era feita da pedra filosofal mais pura que eles conseguiam sintetizar no momento. A maior parte da energia consumida durante a troca equivalente pelo controle do tempo veio da pedra filosofal. Os olhos de Andrew estavam fixos no livro à sua frente, como se estivessem em algum tipo de transe. Seus pensamentos estavam desenfreados, suas células gritavam. Seu instinto de alquimista lhe dizia que este livro continha a resposta para sua busca ao longo da vida. Posso abrir e dar uma olhada? Antes que ele percebesse, a voz de Andrew se tornou suave, cautelosa, cheia de suplicância. Seu olhar fixou-se no livro como se fosse o tesouro mais precioso do mundo. Seu coração estava batendo forte e sua boca seca. Agora, ele estava ainda mais nervoso do que quando teve seu primeiro caso de amor com uma certa moça em sua juventude. Ninguém mais conseguia entender. Se esse fosse o objetivo final que todos os alquimistas buscavam, eles poderiam abandonar todo o resto só por isso. Cada estudioso estava em busca da verdade.
Embora pudessem ter seus próprios caminhos e proposições, todos buscavam a verdade do mundo e do universo. Encontre o original em Hosted Novel. Esta foi a razão pela qual a Truth Union foi criada e sua visão perseguida diligentemente. Mas agora, Andrew tinha uma vaga sensação de que a verdade estava sendo colocada diante dele de forma muito casual. Que absurdo! Andrew não sabia se ria ou chorava. Ele se perguntava por que um homem orgulhoso como Wilde venderia sua alma para a livraria, como José poderia renunciar à sua própria vingança pessoal e prestar tanto respeito a ela. Até mesmo a Secret Tower suspendeu sua parceria cooperativa com a Truth Union com relação à investigação disso. Ele também não conseguia entender o colapso da Igreja do Domo e o estabelecimento da nova fé que foi influenciada pela livraria, porque até mesmo outros ranks supremos mais fortes também conseguiam realizar tais feitos. Era apenas uma questão de quanto esforço eles queriam despender. Mas ele entendeu de repente quando o dono da livraria colocou o livro na sua frente. E se tudo o que alguém busca em toda sua vida fosse apenas um livro aleatório que pudesse ser escolhido facilmente? Quando tudo aquilo em que se acreditava ruiu, em que mais se poderia confiar? Claro. Linge empurrou o livro e disse com naturalidade: livros são feitos para serem lidos. Acho que este livro foi feito para você. Talvez ele possa ajudá-lo com sua situação recente. O chefe Lin abriu um sorriso gentil. Você vai ter que comprar depois de ler. Ei, uma olhada e eu posso dizer que ele é um cliente com uma carteira guarda e respeita muito sua reputação. Se ele quer deixar uma boa impressão, ele tem que comprar, mesmo que não esteja disposto a fazer isso. Andrew ficou atordoado. Que presente generoso. Era isso que significava a verdade altruísta. Você não acredita em mim? Depois de notar a expressão congelada de Andrew, Linge tomou um longo gole de chá e presumiu que Andrew devia estar cético sobre o que tinha acabado de dizer. Assim, Linge continuou a enganá-lo com um sorriso brilhante. Assim como este livro revela, uma vez que você toma uma decisão, você realmente caiu em uma grande corrente que leva a um lugar que você nunca pensou ao tomar a decisão. As experiências de todas as pessoas no mundo estão conectadas por meio desta corrente. É por isso que podemos saber tudo, porque tudo está destinado. Com seu sorriso enigmático, Linge continuou: hoje, quando você vê este livro, você está realmente enfrentando uma escolha na encruzilhada do destino. E você saberá se sua escolha foi certa ou errada um dia no futuro. Embora sua escolha de palavras fosse cheia de ambiguidade, a pessoa que ouvisse isso certamente hesitaria por um momento. Ele pode se arrepender por um tempo se tiver comprado, ou pode se arrepender por toda a vida se não tiver comprado. A balança interna do seu coração pendia, fazendo-o pensar que, já que não era caro, ele poderia muito bem comprar e experimentar. Andrew engoliu em seco. O destino parecia ter divergido em dois caminhos diante dele. Ele fechou os olhos e estendeu a mão trêmula para abrir o livro. Acho que não vou me arrepender da minha escolha hoje, ele sussurrou. Noite de Mongols capítulo 242. Todas as coisas são uma enxurrada de sentimentos complicados. Andrew virou a capa do livro, preparando-se para seu destino. Seus dedos entraram em contato com a capa e as páginas enquanto ele levantava o livro gradualmente. Embora o livro fosse leve, Andrew sentiu uma pressão imensa pesando sobre ele. A pressão sem forma surgiu de todas as direções, de olhares dentro do vazio, das estrelas eternas no firmamento. Andrew estava tomado pelo medo. Gritos caóticos trovejavam em sua mente enquanto sua têmpora pulsava. Uma sensação iminente de perigo batia contra seu coração e mente veementemente enquanto sombras dançantes o cercavam. Baque. 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 Seu coração batia forte a cada contração. Seu corpo inteiro tremia visivelmente enquanto ele ofegava violentamente por ar, como se estivesse se afogando. Buff. Buff. Não foi nada parecido com abrir um livro fino. Em vez disso, ele sentiu como se estivesse destrancando os portões que suprimiam a verdade proibida. Andrew estava suando profusamente enquanto olhava com pavor para o ponto de contato entre o livro e suas mãos. Conforme a página gradualmente se separava da capa, Andrew podia sentir sua força sendo sugada para o livro. Nesse momento, ele já havia passado do ponto sem volta. De fato, não havia como voltar atrás e nem como parar agora. Andrew percebeu que não tinha mais controle sobre seu corpo. Seu braço pareceu ganhar vida própria e estava prestes a abrir o livro.
As páginas se abriram enquanto várias runas distorcidas e proibidas irrompiam como uma tempestade de areia. Andreu sentiu como se estivesse preso em uma tempestade de conhecimento. O vendaval continuou como uma torrente de lâminas perfurando sua mente. Seu corpo recuou em desafio enquanto a vontade de gritar e escapar se intensificava ainda mais. Não, não. Argue. Andreu involuntariamente soltou gritos silenciosos enquanto a dor e a histeria destruíam sua sanidade. Ele podia sentir sua consciência vagando, torcendo e se esticando enquanto transcendia incontáveis mundos bizarros. Uma porta se abriu diante dele enquanto uma luz ofuscante escapava pela abertura como um halo originário de uma fonte nas profundezas da escuridão. Uma simples espiada pela fresta da porta foi o suficiente para despedaçar sua alma. O olhar de Andreu estava fixo na superfície do halo que transmitia grandes quantidades de informação. Sobrecarregado com informação, ele inchou em um instante e uma explosão destrutiva logo se seguiu. Como seus pensamentos estavam enredados na tempestade do conhecimento, em vez de perecer, a alma de Andreu convergiu com a tempestade. E ele renasceu gradualmente. Tudo ocorreu no nível de sua mente, pensamentos e alma. Portanto, na superfície, Andreu parecia estar apenas folheando as páginas freneticamente enquanto ficava em silêncio. Sua cabeça caiu mais e seus olhos ficaram sem vida. Entretanto, algo lentamente surgiu, bem no fundo de suas pupilas. Um círculo infinito, sem origem nem fim. 5 minutos se passaram. Senhor Lin, o vice-presidente Andreu está bem? Prima, sentindo-se cada vez mais inquieta, não conseguiu mais reprimir sua pergunta. Ela olhou para as costas do estranhamente silencioso Andreu que estava sentado no balcão. Na verdade, ela tinha testemunhado o vice-presidente, de quem sua irmã falava com grande consideração, ter um espasmo anormal 5 minutos atrás. Não parecia uma cãibra comum, mas sim como se algum tipo de força incrível estivesse pesando sobre ele enquanto ele lutava com todo o seu. Ainda mais enervantes eram as veias grossas e retorcidas e as protuberâncias semelhantes a crescimentos que se projetavam em seu ombro, por baixo do terno. Como se algum tipo de monstro tivesse entrado em seu corpo. SHH. Lin Jie imediatamente levantou o dedo, sinalizando para a prima permanecer em silêncio enquanto lhe lançava um olhar irritado. Prima, um pouco surpresa, rapidamente cobriu a boca com as mãos. Depois de garantir que Andreu não fosse interrompido, Lin Jie acenou para a prima antes de se levantar e ir para o lado. Prima o seguiu apreensivamente. Com um olhar perplexo, Lin Jie disse, você não viu absorto no livro. Pode haver algo errado. Prima olhou para o comportamento indiferente de Lin Jie, então pensou no estranho estado do corpo de Andreu, e suas dúvidas começaram a aumentar. O Sr. Lin tinha laços com o Opurgis, que controla a noite, ou possivelmente era até mesmo um ser que cedia seu status. Mas isso não garantia que ele seria uma pessoa convencionalmente gentil. Considerando como Andreu estava agindo hoje, ele provavelmente irritou o Sr. Lin anteriormente, o que explicava sua visita para se desculpar. Portanto, era bem compreensível se o Sr. Lin estivesse dando a ele uma leve punição. Foi com isso que Prima tentou se convencer. É um acordo fechado. Acadêmicos, sendo acadêmicos, são naturalmente amantes de livros que conseguem captar a essência dentro das páginas. Vê aquele olhar fascinado dele. É como se ele estivesse sendo devorado pelo livro. Não é de se espantar que odie aqueles outros pirralhos tenham vindo e tentado roubar um pouco, disse Lin Jie com um largo sorriso enquanto olhava para Andreu, que estava evidentemente se entregando ao livro. Então a Trutunion é na verdade uma clientela realmente grande. Devo continuar construindo sobre ela e derrubar toda a Trutunion? Murmurou Lin Jie para si mesmo. Lin Jie quer dizer tomar todo o patrocínio da Trutunion neste caso. Um arrepio percorreu a espinha de Prima. Devorado pelo livro. Derrubar toda a união da verdade? Oh meu Deus! O que exatamente o Sr. Lin está aprontando? Isso parece um plano realmente assustador. Espere um momento, eu já ouvi tudo. O que devo fazer? Serei silenciado. O rosto da jovem de cabelos negros empalideceu enquanto ela olhava aterrorizada para Lin Jie. Lin Jie olhou para ela e pensou consigo mesmo, perplexo, que seu tom de voz poderia ter sido um pouco demais para o garoto. Consequentemente, ele estendeu a mão para dar um tapinha na cabeça de Prima e disse calorosamente, sinto muito se assustei. Eu estava sendo um pouco precipitado. Afinal, a livraria raramente tem clientes,
Então preciso ser um pouco mais eficiente em aproveitar as oportunidades. Prima observou o rosto sorridente e caloroso de Linji e engoliu em seco. Ela balançou a cabeça apressadamente. Não, não. Eu não vi nada. Embora Linji achasse que a garota estava agindo de forma estranha, ele decidiu deixar suas preocupações de lado, já que ela insistiu que estava bem. Ele instruiu Prima a trazer uma panela de água quente enquanto ele retomava sua posição no balcão. Andreu parecia ter saído de seu estado de torpor enquanto folheava as páginas restantes do livro lentamente, seus olhos cheios de determinação devota paixão fervorosa. Como você está se sentindo? Linji sentou-se e perguntou ansiosamente. Nunca estive melhor. O olhar de Andreu estava fixo no livro em sua mão. Parece que entendi, mas parece que não entendi. Isso é perfeitamente normal. O conteúdo do livro deve ser saboreado e deliberado sem pressa. Isso não precisa nem dizer. O que eu teria para vender se você pudesse entender imediatamente? Com um sorriso, Linji sugeriu, por exemplo, o livro menciona que existe outra forma de comunicação além das palavras. Se você puder dominar essa forma de comunicação não verbal, o mundo será seu para interpretar. Você sabe o que é? Olhando diretamente para Linji, Andreu recitou palavra por palavra. Todas as coisas são uma. Uma como todas, todas como uma. Noite de Mongols capítulo 243. Troca equivalente todas as coisas como uma. Esta frase simples foi a mensagem que Andreu recebeu do outro lado daquela porta. No entanto, dentro desta curta frase continha a essência da alquimia, a linguagem do universo. Nesse momento, ele se sentiu como um recém-nascido. Tudo o que ela pensava que sabia sobre o mundo sofreu uma mudança radical. A tempestade que o envolveu havia levado embora toda a sujeira do seu passado, trazendo à tona uma versão completamente nova, perfeita e mais forte de si mesmo. O aumento de força não foi meramente físico, mas sim uma confiança intrínseca, com uma sensação de controle sem precedentes. Através de seus olhos, o fluxo entre tudo se tornou tão aparente. Laços inseparáveis que se formaram entre cada matéria. E esses títulos estavam agora sob o controle de Andreu. Ele tinha a sensação de que poderia quebrar, destruir e reconstruir esses laços quando quisesse. Para colocar essa sensação em palavras, era como se transformar em um deus capaz de controlar toda a matéria. O velho Andreu ficaria inextricavelmente obcecado com a sensação de ser todo-poderoso, fazendo com que seu ego inflasse enquanto ele perdia a cabeça e eventualmente se desviava para uma direção imprevisível. Mas agora, ele estava excepcionalmente calmo. Na verdade, ele não tinha um único resquício de emoção sobre essa mudança. A intensa ansiedade e a paixão piedosa do momento presente eram todas devidas unicamente ao jovem diante dele. Aquele que havia concedido esse presente. André olhou para Linji com reverência. Se não fosse pelo fio de racionalidade restante lembrando de que o Senhor Lin gostava de ser tratado como um dono de livraria comum, ele teria proclamado tudo é um é tudo a plenos pulmões antes de se ajoelhar no chão e beijar a terra diante do Senhor Lin como uma promessa de fidelidade. Ótimo. Nada mal, exatamente o que eu esperava de um acadêmico. Você obteve uma compreensão precisa da filosofia do livro e conseguiu escolher as frases-chave em tão pouco tempo. Isso é alguma eficiência. Linji assentiu enquanto elogiava Andreu alegremente. Todas as coisas são uma foi naturalmente a resposta à sua pergunta, e também era uma citação de O Alquimista. Desde o começo, ele estava usando a citação e a filosofia do livro para guiar Andreu. Isso criaria um momento eureka. Quando este último lesse a linha correspondente no livro. Esta frase, incluindo tudo é um é tudo, era uma descrição da alquimia. A alquimia é discutida ao longo de todo o livro como um tópico de misticismo e, mais importante, metaforicamente. Claro, cada um tinha sua própria interpretação. Alguém poderia até interpretar como todos os objetos no universo estão intimamente interligados. Então, devemos proteger o meio ambiente, senão a retribuição viria algum dia. Claro, cada um tem sua própria interpretação. Não importa a interpretação, primeiro era preciso procurar essa frase-chave dentro do livro. Você está me bajulando, eu não fiz nada. Foi inteiramente sua generosa dádiva que me permitiu adquirir conhecimento tão inestimável. Andreu continuou com remorso e humildade, senão, eu ainda estaria vivendo na escuridão, incapaz de ver essa luz nunca vista antes à minha frente.
Sua linha de pensamento havia sofrido uma mudança drástica, mas ele não sentia nada de errado e estava, de fato, orgulhoso dessa mudança. Do ponto de vista de Andreu, o jovem diante dele era onipotente, onisciente e onipresente. Sua grandeza era indescritível, mas adequada às comparações com um Deus. Sem dúvida, ele era apenas um servo desta grande existência. Por ele, André desistiria de tudo. Lin Ge respondeu com um sorriso. Bendito. Sempre senti que alguém só alcançaria a grandeza sendo estudioso. Eu não poderia ter vendido isso a um cliente mais adequado do que uma pessoa estudiosa como você. Acredito que você certamente descobriria alguma alquimia transformadora de vida dentro disso. O chefe lhe deu um tapinha no ombro de Andreu enquanto enfatizava intencionalmente a palavra vendido. Toda a porcaria antes desse ponto era mera ofuscação. Lin Ji ainda estava pensando no termo presente generoso que Andreu tinha usado. Esse cara tem a intenção de pegar carona. O olhar de Lin Ji instantaneamente se tornou mais penetrante. Ele olhou Andreu atentamente e acrescentou: mas antes disso, tenho que lhe dizer que o conhecimento não é gratuito. Tudo tem um preço. Andreu estremeceu levemente ao se lembrar da luz ilimitada. Era como se o velho Andreu tivesse retornado por um breve momento. Tudo do passado era tão vívido, mas parecia separado por uma camada de névoa à medida que gradualmente se distanciava dele. Ele já havia entendido a verdadeira essência da alquimia, troca equivalente. Todas as coisas são uma significava que tudo dentro do universo obedecia à lei da conservação. Andreu teria que pagar um preço da mesma magnitude por qualquer grande poder que adquirisse. Talvez. Seria com a vida dele. Mas e daí? Andreu abriu um sorriso. Era exatamente isso que ele queria. O que lhe restou depois de uma vida extravagante e alta autoridade. Sua amante o traiu e o incriminou sob o feitiço de Jerome. Sua autoridade foi privada por diamante, e ele quase perdeu sua própria liberdade. Era tudo absolutamente sem sentido. Ele iria buscar a única eternidade no mundo porque já havia testemunhado a luz atrás da porta. Eu entendo. E eu não seria mesquinho com meu pagamento. É o que eu deveria fazer e o que eu devo fazer, Andreu disse aliviado. O que houve com essa percepção repentina? Lin Ji lançou-lhe um olhar estranho. Porque Andreu parece disposto a me dar sua vida, mesmo que eu não tenha pedido isso a ele. Minha canja de galinha era tão potente assim? Ou esse clássico lhe deu algum tipo de iluminação? Não importa, está tudo bem, desde que ele esteja disposto a pagar. Lin Ji pensou consigo mesmo enquanto balançava a cabeça. O momento tão esperado chegou, e ele pegou seu livro de registro e sua caneta. Com um sorriso brilhante, ele disse: obrigado pelo seu patrocínio, $45, por favor. Os ventos gelados sopraram do capuz de Michael, revelando um rosto bonito e cabelos loiros que dançavam ao vento. Seu manto branco tremulava, e a espada em forma de cruz carmesim em sua mão cortava o solo preto e resistente de forma incisiva enquanto ele atravessava a serra com elegância. Camadas profundas de neve cobriam a cordilheira como camadas de escamas de dragão. O vento uivante soprava através das nuvens, mas não conseguia dispersar a densa névoa cinza que envolvia a montanha. Conforme a umidade dentro da névoa se condensava, relâmpagos estalavam e um ciclone gigante logo surgiu, o que fez a montanha gigantesca parecer minúscula em comparação. Michael tinha um olhar radiante e penetrante enquanto erguia a espada cruzada, canalizando um raio de luz para o chão. Foi como se um raio tivesse caído. Colidir. O gelo explodiu em uma névoa enquanto o chão congelado rachava em uníssono, quebrando-se. Com um estrondo estrondoso, enormes pedras começaram a cair. Acorde, rei gigante. Michael rugiu. As montanhas trovejaram quando um violento tremor irrompeu. Uma enorme palmeira emergiu debaixo do solo, seguida por um corpo gigantesco. Este era o reino dos gigantes, Augusto. Noite de Mongols capítulo 244, Medo e estrondo. Pedregulhos caíram, geleiras desabaram. Toda a cadeia de montanhas soltou um rugido ensurdecedor quando o gigante titânico se libertou da montanha e se sentou. Nesse ponto, ficou claro que a cadeia de montanhas era, na verdade, um trono e o gigante estava apoiado nele, em uma postura aparentemente contemplativa. Talvez ele estivesse imerso em pensamentos por tempo demais, a ponto de o trono se transformar em gelo permanente, pois ele foi envolvido pelos elementos da natureza e se tornou um com as montanhas. Só agora ele finalmente acordou.
Evidentemente, Michael tinha vindo preparado. Ele estava parado bem na beirada do trono, na crista com menos escombros. Embora algumas das pedras tenham batido nele, elas foram desintegradas pela luz que emanava ao seu redor. Ele manteve sua posição, imóvel, permitindo que seu manto branco e cabelo loiro dançassem livremente ao vento. Ele olhou para o gigante acordado e gritou: Augusto, você sabe por que estou aqui? Slater Augusto, antigo rei do som sagrado, imperador negro, linguista de dragões, último descendente de gigantes, todos esses foram títulos dados a ele. Ele tinha denominações ainda mais ridículas devido ao tempo que esteve por aí, mas essas poucas eram as mais representativas. Ele também era conhecido como o Reino dos Gigantes por alguns porque já havia se fundido com seu trono, que também era o último território do Reino dos Gigantes. Nas terras altas do norte, dentro das cadeias de montanhas que margeiam o Muro da Névoa, somente ele era um reino. É claro que esse título implicava que Augusto possuía força suficiente para enfrentar um reino inteiro. Como um dos 3 únicos magos negros de classificação suprema registrados na história, não havia dúvidas sobre o poder de Augustus. Além de ser bem versado em magia, ele ser um gigante fornecia uma vantagem adicional de habilidades físicas excepcionais. Na verdade, dizia-se que ele era um homem de nível supremo, sem deficiências. Embora a lista de classificação da União da Verdade não classificasse indivíduos, Augustus era amplamente considerado por muitos como o mais forte de todos. No entanto, para Michael, essa foi uma visão hilária. Augustus era, sem dúvida, formidável, mas o caminho da espada flamejante não tinha falta de poderosos capazes de se manterem firmes. Só que isso não era do conhecimento de muitos. Até o próprio Miguel teve a confiança necessária para derrotar Augusto, com o pretexto de preparação antecipada, gastando tudo e estando mentalmente preparado para enfrentar a morte. No entanto, seres antigos como ele prezavam suas vidas. Nenhum deles estaria interessado em uma luta até a morte com alguém de uma patente equivalente. Um ato tão tolo era um negócio perdedor e absolutamente inútil. Mas quem imaginaria encontrar aquele sujeito assustador? Michael não conseguiu deixar de se lembrar de seu encontro recente. Embora tivesse sido apenas um clone enviado para a livraria, ele ainda não conseguia se livrar da sensação de estar completamente dominado. Ah! Michael! O gigante que havia despertado de seu sono dentro da cordilheira gritou com uma voz profunda, semelhante ao tom baixo de um órgão de tubos, dispersando as nuvens ao redor. Ele piscou os olhos e muitas pedras, árvores de terra caíram. Seus olhos eram profundos como obsidiana, cheios de sabedoria, pois refletiam a pequena pessoa vestida de branco e com cabelos loiros à sua frente. Quando Augusto moveu a cabeça, a coroa que ele usava se revelou. A coroa estava preta como um pedaço de madeira carbonizada, e as rachaduras nela tremeluziam como se estivessem em chamas. Augustus fez uma pequena reflexão e lembrou que havia cochilado depois de refletir sobre um momento realmente chato logo após ter mandado embora seu discípulo anterior. E esse sono durou 30 anos inteiros. Como ele lembrou, o pequeno sujeito chamado Wilde provavelmente havia encontrado um lugar extraordinário nas trajetórias do destino. Aquela pequena pedra, depois de ser lançada, criou ondulações sucessivas. Ele logo percebeu que esse velho amigo parado diante dele também carregava as manchas do destino. Com um sorriso, Augustus perguntou: Você me acordou só para me mostrar seu estado patético e espancado? Augustus fingiu refletir, rindo levemente antes de fazer um comentário sério. Devo dizer que foi certamente divertido. Michael sabia que Augustus estava ciente do encontro de seu clone. Apesar de conhecer a natureza do gigante, seu rosto ficou carrancudo ao se lembrar daquela experiência desagradável. Corte o seu humor terrível. Quase esqueci que não posso enrolar com você. Ele bateu sua cruz carmesim no chão e questionou: Quem exatamente é o dono da livraria? Não faço ideia, Augustus respondeu balançando a cabeça. Michael retrucou incrédulo: Não faço ideia. A gárgula definitivamente pertence a você, certo? Apoie-nos na Hosted Novel. É a obra-prima do meu discípulo anterior, muito boa, hein? Augustus parecia estar se deleitando com a nostalgia. Michael olhou para ele. Isso foi antes do seu sono, que foi há pelo menos 30 anos. Você definitivamente viu a direção final para onde ele estava indo através da gárgula.
Não estou familiarizado com a medição das trajetórias do destino. Para mim, quando meu clone entrou na livraria, os fios do destino dentro daquela livraria eram invisíveis. Mas, você provavelmente me viu através da gárgula e não acredito que você não teve nada a ver com isso. Além disso, o dono da livraria parece ter conexões com o dragão ancião, Bakak. Certamente, você conhece esse sujeito. Diante do questionamento de Michael, Augustus respondeu com um leve sorriso: Bakak está morto. Eu pessoalmente experimentei a aura do Calamity Dragon. Você provavelmente viu isso, certo? Foi certamente divertido de fato. Ele estava insinuando que Bakak não estava morto, ou melhor, quem morreu não foi Bakak, mas alguém que assumiu essa identidade. Augustus ajustou sua postura. Bakak está realmente morto. Mas, ele já foi o ungido da bruxa prata. Após a morte, ele se tornou uma árvore em seu reino de sonho de geada gelada. Ele teve uma boa morte. Os olhos de Michael se estreitaram. Então, Augustus continuou, ele não está associado a Bakak, mas sim aos primordiais. O coração de Michael começou a disparar. Quando ele fundou o Path of the Flaming Sword, a coisa que ele mais temia era a bruxa primordial do reino dos sonhos despertando. Isso porque ele queria abrir o reino dos sonhos, o que era exatamente o oposto do que a bruxa primordial fazia naquela época. No final, as bruxas não despertaram, mas um ser mais malicioso, com laços aparentes com a bruxa, surgiu em seu lugar. Você está dizendo que ele foi enviado pelas bruxas? Não sei, Augustin negou imediatamente. Ele então soltou um suspiro proposital. Você estava certo sobre algo. Eu de fato vi os fios do destino através da gárgula, mas foi aí que parei. Eu queria deixar meu discípulo seguir seu próprio curso, então não investiguei mais a fundo. Ele poderia ter feito isso, mas não fez. Definitivamente não era porque o antigo rei do som assustador não tinha um coração curioso. Mas, na verdade, foi por causa de medo. Michael ficou sem palavras e um arrepio percorreu sua espinha naquele instante. Também Augustus estendeu a mão e apontou para longe. Um dos seus companheiros anjos parece pensar que não cooperar com o dono daquela livraria é uma boa ideia. Você não vai impedi-lo. Noite de Mongols capítulo 245. Boa sorte. O olhar de Michael seguiu a direção do dedo de Augustus por um breve momento. Então franziu a testa. Raziel? Ele não conseguia perceber claramente os destinos daqueles de igual categoria. Além disso, ir contra o dono da livraria que estava separado do destino significava que a trajetória original tinha sido estragada e tinha se tornado extremamente turva. Ele só tinha uma estranha sensação de que aquele a quem Augustus estava se referindo era seu colega que estava pesquisando sobre homúnculos. Isso deu dor de cabeça para Michael. Ele percebeu vagamente que seus companheiros estavam inevitavelmente sendo atraídos e convergindo para a livraria. O próprio Michael não era exceção. Como um membro de alta patente que estava cansado de observar e manipular o destino dos outros, Michael sabia muito bem que essa era uma situação peculiar. Os membros fundadores do Caminho da Espada Flamejante eram todos seres antigos de nível supremo que existiam há eras. Seu nível de misticismo havia ultrapassado 99% dos seres transcendentes do mundo. No entanto, agora, eles eram como gotas de água em um funil, gravitando em direção ao buraco no centro, o dono da livraria. Havia apenas duas possibilidades. A primeira foi que o dono da livraria cedeu em muito misticismo coletivo, aproximando-os irresistivelmente nas trajetórias do destino. A segunda possibilidade era que o dono da livraria estivesse deliberadamente arrancando os fios do destino deles como parte de seu plano, semelhante ao que Michael havia feito no passado. Michael estava mais inclinado para a última opção. Porque quando seu clone estava na livraria, ele testemunhou o dono da livraria casualmente revelando todos os codinomes de todos os 10 membros do Caminho da Espada Flamejante. Isso era um segredo absoluto. Até os próprios membros originais não sabiam dos codinomes dos outros. Até agora, Michael tinha que ser o único ponto de contato entre as partes colaboradoras dentro do Path of the Flaming Sword. Entre essas pessoas, algumas eram excêntricas, algumas eram extremas e algumas não tinham interesse na identidade dos outros membros. Eles apenas criaram um falso senso de uníssono por todos operando sob a bandeira do Path of the Flaming Sword. Na verdade, os escalões superiores da organização estavam exibicionalmente fragmentados.
A unidade não tinha propósito para eles. Afinal, suas habilidades individuais eram mais do que suficientes para esmagar qualquer coisa em seus caminhos. Isso, porém, era passado. Quando confrontados com o dono da livraria, até mesmo os de patente suprema pareciam tão frágeis quanto um recém-nascido. Michael ter levado uma surra completa era compreensível, já que ele estava usando um clone para testar as águas. No entanto, Gabriel enfrentou o dono da livraria em sua verdadeira forma física. Embora Michael tivesse previsto o destino de Gabriel, que seria sua morte, e pretendesse recrutar Lingia como substituto para aquele codinome antes disso, Gabriel ser eliminado sem realizar nada estava muito além de suas expectativas. Talvez, a Igreja do Domo, há muito estabelecida, seguiria o exemplo e seria completamente eliminada, e assumida pela fé do Sol. Evidentemente, tudo isso tinha sido plano de Lingia. Além disso, a partir de sua conversa com Augustus e da familiaridade de Lingia com os 10 codinomes, Michael tinha motivos para suspeitar que Lingia era, na verdade, um emissário enviado pelas bruxas primordiais para impedi-las de abrir a fissura do Reino dos Sonhos. Se for assim, a probabilidade de recrutá-lo com sucesso é quase nula. Apesar de pensar dessa forma, o olhar de Michael se tornou ainda mais resoluto. Este romance está disponível no Ostei Novel. Bruxas primordiais, e daí? Elas construíram um muro de neblina para isolar o Reino dos Sonhos, mas escolheram se esconder lá. Isso prova claramente que meu caminho é o certo. O Reino dos Sonhos é a verdadeira terra da divindade. Perdemos a oportunidade de embarcar neste caminho devido ao nosso medo inicial do Reino dos Sonhos naquela época, mas agora temos que reivindicar essa oportunidade para nós mesmos. Lingia. Até Augustus é incapaz de detectar sua força. Parece que o caminho da espada flamejante não pode mais persistir como era antes. Devemos permanecer unidos. Michael olhou para longe, sua expressão ilegível. No momento, as probabilidades estavam contra Raziel, que estava gravitando em direção à livraria. Ele podia sentir que o destino de Raziel tinha ficado embaçado. Pouco depois, ele se virou. Rei Gigante, você gostaria de se juntar a nós? Augustus gargalhou e toda a cadeia de montanhas tremeu violentamente. Você desistiu daquele seu camarada anjo. A palavra camarada estava sendo enfatizada sarcasticamente. Augustus entendeu que Michael já havia decidido abandonar Raziel. Isso abriria uma vaga entre as 10 posições, que era a razão por trás desse convite ao Rei Gigante, Augustus. Michael, aparentemente não afetado, respondeu, já que até você tem medo de bisbilhotar ele, não temos chance contra o dono da livraria com nossa força individual. O destino de Raziel está selado e não devemos gastar mais recursos. É inevitável que haja sacrifícios no caminho da realização dos nossos ideais, você não acha? Augustus parou de rir e lançou um olhar sombrio para Michael. Velho amigo, você realmente acha que seus ideais estão certos? Claro que sim. Mantenho minha resposta a você muitos anos atrás, Michael respondeu sem hesitação. Só porque você encontrou aquele livro nas periferias do reino subterrâneo dos sonhos? Perguntou Augustus. Esse livro não é suficiente. Michael retrucou indignado. Ele abriu os braços e, em leve deleite, argumentou, tudo o que foi descrito no livro era um mundo totalmente novo. Céu, Éden, Deus, anjos, Cabala. Que eram todos inéditos. O reino além do mundo físico. Esse deve ser o caminho do reino dos sonhos para a divindade. Sorrindo fracamente, Auguste respondeu, nesse caso, eu respondi sua pergunta muitos anos atrás também. Eu sou Rei Gigante, o Rei Eterno. Este lugar marca meu reino, e eu não deixarei este lugar nem me juntarei às fileiras de ninguém. Michael arrancou sua cruz carmesim do chão e zombou, recluso. Pode não ser necessariamente uma boa ideia. A fissura do reino dos sonhos já foi ampliada por nós. É apenas uma questão de tempo até que o muro de neblina desmorone. Até a próxima vez que nos encontrarmos. Michael gradualmente se desintegrou em luz e desapareceu completamente. Augustus soltou um suspiro pesado enquanto observava Michael desaparecer. Atrás do trono do gigante, estava o alto muro de neblina que cercava todo o Azir. Se os altos muros ruíssem, a escuridão do reino dos sonhos o engoliria primeiro. Estrondo. À medida que o pico da montanha continuava a ruir, a parte inferior do corpo de Augustus no trono foi revelada.
Até mesmo sua carne enrugada já havia se apegado ao trono e às montanhas. O gigante havia sido reduzido a ossos de pele. Enquanto ele suspirava, seus olhos envelhecidos o traíram. Ele parecia apenas um velho magro. Como gigante, ele já havia vivido por tempo demais. Augustus estendeu os dedos e escreveu algumas palavras no ar, conjurando um envelope alado. Ele então removeu a pedra preciosa do anel em seu dedo e a colocou dentro. Com um sorriso frágil, ele colocou o envelope em seu caminho. Boa sorte, meu discípulo final. A irmã de Margaret foi até a livraria para pedir ajuda. Raziel ajustou seus óculos dourados descansando sobre a crista do nariz, ouvindo o relato do trêmulo Jerome. Com um aceno de sua mão, o espelho diante dele revelou uma imagem que lembrava a vizinhança da livraria. No entanto, seu olhar estava fixo no café vizinho. Através do espelho de vidro, a jovem parecia ocupada por dentro, mas para Raziel, ela parecia uma deslumbrante joia vermelha. Ídolo de argila S-277. Noite de Mongols capítulo 246. A curiosidade matou o gato. Ídolo de argila S-277. Raziel murmurou o número de série enquanto seu olhar permanecia fixo na jovem no café do livro. Seus olhos brilhavam como uma esmeralda, irradiando um brilho estranho através do vidro. Com base em sua aparência, a jovem tinha a qualidade de um narciso, silenciosa, mas requintada. Quando seres transcendentais olhavam para ela, ela era como uma lua gigante pendurada no céu, comandando a atenção de todos, apesar de não fazer barulho. Mas aos olhos de Raziel, tudo era diferente. Ele apertou a ponta dos óculos e girou suavemente o botão de um pequeno botão, e alguns padrões dourados densamente compactados apareceram na superfície das lentes momentaneamente antes de desaparecerem. Seu campo de visão se renovou, e a jovem que ele estava vendo agora parecia a mesma de alguns meses antes. Seu uniforme de serviço personalizado se transformou em uma camisa simples. Seu cabelo estava molhado e seu corpo inteiro estava envolto em bandagens com uma parte obviamente encharcada de sangue em sua nuca. Interessante. Mais uma vez, Raziel fez ajustes no botão da armação dos seus óculos e a cena diante dele continuou a retroceder. As bandagens ao redor do pescoço da jovem se afrouxaram gradualmente e o sangue lentamente clareou. Sua carne gradualmente se reestruturou, sua pele se regenerou e o código serial S-277 ressurgiu em sua nuca lisa e clara. Raziel acenou com a mão enquanto escrevia o código serial em um pedaço de papel. Digitalize este número e recupere todas as informações relevantes sobre o projeto Claydol, instruiu Raziel enquanto entregava o recibo a Jerome. Sim, Lord Raziel. Jerome pegou o papel e começou a trabalhar imediatamente, pegando o scanner imediatamente e iniciando a digitalização, pois estavam localizados em um laboratório bem equipado. Bip, bip. O computador conectado ao scanner começou a exibir dados experimentais e imagens de câmeras de segurança. Os dados experimentais do projeto Claydol eram basicamente classificados. Mas com Jerome como espião, ele havia facilitado a destruição de algumas fábricas e roubado os 2 espécimes artificiais mais completos. Além disso, ele havia até conseguido portar o banco de dados inteiro. Filtre para filmagens de S-277. Além disso, consolide os dados experimentais dele em um gráfico. Você sabe o que fazer. Raziel deu mais instruções. Naturalmente, Jerome sabia o que fazer. Embora não fosse especialista em mecânica nem alquimia e dificilmente entendesse os dados, Jerome passava por testes repetidos e registrava os dados sempre que fazia experiências com novos medicamentos arcanos. Isso era algo fundamental para qualquer estudioso legítimo. No entanto, em circunstâncias normais, essas tarefas geralmente eram feitas por um assistente ou aprendiz. Jerome não disse nada e continuou a realizar sua tarefa em silêncio. Na frente de Raziel, ele era semelhante a um garoto de recados ou talvez até mais inferior, provavelmente possuindo apenas um pouco mais de inteligência do que um robô de limpeza. Afinal, Raziel foi o ídolo de todos os estudiosos, o fundador de todo o conhecimento que eles estudavam. Os livros didáticos introdutórios, independentemente da disciplina, tinham sua famosa citação na primeira página, junto com uma ilustração abstrata e distorcida dele olhando diretamente para a alma do leitor. Aquele olhar mortal se tornou um pesadelo de muitos jovens acadêmicos quando acordavam no meio da noite.
As teorias fundamentais na maioria das disciplinas hoje em dia foram todas propostas por Raziel. Ele aparentemente conseguiu avançar o status de estudiosos entre os seres transcendentes sozinho. Se tudo isso parecia exagerado demais para que alguém pudesse compreender o status e a destreza do homem, então, havia uma curiosidade que precisava ser mencionada. As estruturas de aço que abrigam a enorme cidade de Norzim foram projetadas e construídas por ninguém menos que o próprio Raziel. Encontre o original em Hosted Novel. Em outras palavras, sabedoria etérea, líder dos estudiosos, mentor de Ferro Grantham Emir. Jerome operou o computador, organizando lentamente os dados enquanto soltava um suspiro silencioso de alívio. Ele tinha corrido para cá cheio de apreensão para relatar a situação a Raziel depois de instruir Andreu a ganhar algum tempo para ele. Não havia como encobrir seu erro dessa vez. O melhor que ele podia fazer agora era consertar as coisas enquanto se preparava para enfrentar a punição. No entanto, naquele momento, Lord Raziel parecia cativado pela assistente da livraria. Mas, verdade seja dita, esse assistente de livraria se revelar o S-277 desaparecido é inesperado. Murmurou Jerome, um pouco surpreso. Jerome ficou um pouco chocado. Apenas alguns meses atrás, Jerome aproveitou a oportunidade durante o caos causado pelo espelho mágico do óvulo e usou o toque espiritual para influenciar um operário de fábrica a detonar um lote inteiro de pedra filosofal instável. Ele então ajudou membros do Patofit Flamingson a roubar 2 dos espécimes mais completos da instalação. No entanto, após a tabulação, outro homúnculo foi encontrado desaparecido. Inicialmente, a suposição era de que outra parte estava envolvida ou que o homúnculo estava muito perto da zona de detonação e foi destruído na explosão. Mas ninguém imaginava que ela se tornaria assistente do misterioso dono da livraria. Pelo que parece, S-277 poderia muito bem ser o espécime perfeito. Ela havia se escondido deliberadamente desde o começo, levando a uma discrepância nos resultados do experimento. Jerome deu uma espiada cautelosa nas costas de Raziel e na imagem no espelho, pensado consigo mesmo, Lord Raziel não está satisfeito com esses 2 espécimes. Ele iria querer recuperar S-277 a todo custo agora que a descobriu. Não consigo impedir Prima de buscar refúgio na livraria, resultando em problemas desnecessários, já que a livraria estava fadada a ficar contra nós. Mas com a descoberta de S-277, espiei meus erros. Já que Lord Raziel está interessado, você estará morto quando ele fizer sua jogada, independentemente da livraria. Jerome riu com um secreto deleite. Ele não conseguia deixar de sonhar acordado. Se as coisas corressem bem, ele teria prestado um serviço meritório. Ele poderia muito bem realizar sua ambição de longa data e assumir o comando de toda a Trutunion. Jerome não estava sendo delirante. A Trutunion já havia sido infiltrada com os subordinados de Lord Raziel muito antes dele, manipulando cada movimento dela por anos. Caso contrário, como eles poderiam ter completado o projeto do homúnculo em um período tão curto de tempo apenas com base nas habilidades dos estudiosos? Lord Raziel estava apenas usando os recursos da União da Verdade para realizar seus próprios planos. Esses homúnculos eram, na verdade, frutos da pesquisa de Lord Raziel. E talvez esta geração seja o momento de Jerônimo reinar? Enquanto isso, a atenção de Raziel havia retornado para a livraria. Ele pretendia usar o espelho para espiar o interior da livraria. Mas naquele momento, uma repentina e ameaçadora sensação de perigo deteve, e ele congelou no lugar. Os olhos de Raziel se estreitaram enquanto ele se inclinava ligeiramente para trás. Fazia anos, desde que ele tinha experimentado essa aguda sensação de perigo. Era como se apenas esse olhar o tivesse jogado em um abismo. Sua curiosidade foi despertada de repente. O que exatamente essa livraria estava escondendo? Raziel superou sua breve hesitação, levantou a mão até a armação dos óculos e começou a girar o botão lentamente. Noite de Mongols capítulo 247. A livraria inexistente. Raziel olhou atentamente para a livraria no espelho, fazendo pequenos ajustes no pequeno botão da armação dos óculos com os dedos. Ao contrário de antes, seus movimentos agora eram muito mais cautelosos. A complexidade do mecanismo do intrincado botão estava muito além do que qualquer pessoa comum poderia compreender. Uma vez ativado, a agulha da balança de precisão começaria a girar,
E o tempo no campo de visão do usuário começaria a fluir e gradualmente retrocederia. A poeira assentada se dispersou enquanto o dia, a noite, a lua e o sol, junto com os vários elementos, transitavam entre o telhado e a campainha da livraria conforme o tempo passava lentamente. Raziel escolheu rebobinar a imagem da livraria em vez do dono, o que lhe causou uma sensação de perigo absoluto. Embora estivesse muito interessado naquela figura misteriosa que estranhamente apareceu, assim como na lendária coleção de livros dentro da livraria, Raziel não iria realizar um ato tão tolo. Conduzir uma investigação direta em alguém com qualquer grau desconhecido de misticismo era perigoso, e qualquer pequena distração poderia levar a consequências graves. Mesmo sendo de nível supremo, Raziel sabia muito bem que precisava manter seu ego sob controle e não cair em um momento de loucura. Quanto mais alguém soubesse, mais entenderia sua própria insignificância. A curiosidade era uma qualidade muito necessária de um estudioso, mas o mesmo poderia ser dito sobre a capacidade de suprimir a curiosidade. Raziel era capaz de usar esses óculos chamados testemunha para rebobinar a história de um objeto ou pessoa específica, mas ele nunca os usaria em alguém de mesma patente. Espionar alguém secretamente, não importando o propósito, era um ato imperdoável de grande ofensa. Uma vez descobertos, ambas as partes se tornariam instantaneamente inimigas juradas. Portanto, Raziel decidiu fazer isso retrocedendo o próprio prédio da livraria, usando um itnecer no objeto mais próximo do dono da livraria para ter uma visão alternativa e evitar qualquer contato direto. Talvez ele consiga descobrir algumas pistas. Com essa mentalidade, Raziel olhou para a imagem da livraria mudando gradualmente. A forma original de Witnesser era a da identificação e magia forense dos estudiosos. Ele então combinou os vários métodos destes e os consolidou no dispositivo atual. Ao reverter o estado de um objeto de sua trajetória de desenvolvimento atual e repetir constantemente o processo, chegaríamos a uma imagem passada. Portanto, era mais do que apenas o próprio objeto rastreando o tempo, mas também fornecia informações relevantes sobre seu estado específico naquele momento. A balança se movia lentamente. O tempo voltou. 1 hora, um dia, um mês. No começo, não havia nenhuma diferença distinta, apenas mudanças sutis e comuns na livraria, devido à luz e às sombras. No entanto, ela permaneceu como qualquer outra livraria comum. Entretanto, através das rachaduras do tempo, Raziel ainda foi capaz de testemunhar alguns dos eventos passados. Somos a Stay Novel. Encontre-nos no Google. Pelos rastros na porta desgastada da livraria, Raziel pôde observar um assassinato fracassado, um respingo de sangue de um elfo negro e um massacre unilateral. A aura de Gabriel. O falso deus da igreja do domo. Que patético. Naturalmente, Raziel sabia sobre a morte de seu camarada, mas para sua surpresa, a besta matadora de deuses que Gabriel havia abduzido antes agora era o animal de estimação de outra pessoa. Ele então notou os enfeites em constante mudança na livraria, os vestígios deixados por diferentes clientes, pessoas de diferentes facções, um após o outro, como se todo o poder da comunidade transcendente em Norzin girasse em torno da livraria. Raziel apertou os olhos. Numa época em que os antigos companheiros do caminho da espada flamejante operavam secretamente, a livraria era como um sol deslumbrante, atraindo a luz dos vagalumes e revelando seu potencial. O dono desta livraria deve estar tramando algo grandioso. Além de controlar e subverter as facções influentes de Norzin, parece que ele também está de olho nas raças restantes. Qual é exatamente o motivo dele? Dados todos esses vários sinais, parece que há vagas dicas de que ele está intencionalmente indo contra o caminho da espada flamejante. Ele poderia estar tentando nos impedir de explorar as profundezas do reino dos sonhos. Raziel murmurou para si mesmo. De repente, seus olhos se iluminaram. Independentemente de suas intenções, não há como eu entregar minha obra-prima a ninguém. Uma criação tão impecável. Eu estaria um passo mais perto do meu objetivo se pudesse colocar minhas mãos nela. De acordo com o livro que Michael encontrou, Deus criou Adão do pó da terra. Eu imitarei sua criação do homem para realizar um milagre. Nesse caso, eu seria Deus. Seu olhar exalava um brilho de pura determinação. No entanto, em um instante, a confiança foi substituída por uma expressão de medo e choque enquanto seus olhos se arregalavam de terror. Através dos óculos de aros dourados,
A livraria em sua visão estava agora envolta em uma chuva noturna sombria. Vento uivante e chuva torrencial descarregavam sua fúria em tudo que estava ao seu alcance. No entanto, círculos de ondulações se reuniam em gotas de água que voavam para cima. Na livraria, uma luz fraca iluminava o interior. Lá fora, a inundação gradualmente diminuía. Um relâmpago cruzou o céu noturno, iluminando tudo por um breve momento. A sombra de uma silhueta humana difusa apareceu na janela acima da porta de madeira da livraria. Parecia a sombra de uma pessoa. Mas não havia ninguém do lado de fora da porta. Nem atrás dela. Neste momento, a livraria estava completamente vazia. Não havia nada, nenhum livro nas estantes, nenhum dono de livraria atrás do balcão de livros. Tudo que estava presente era aquela silhueta estranha e escura. Através da chuva, uma voz fraca e indistinta chegou ao ouvido de Raziel. Ah, é você, você está aqui. Raziel se levantou imediatamente com tanta força que fez a cadeira em que estava se desintegrar em pó. Suas pupilas se contraíram quando um calafrio começou a se espalhar por suas costas. Parecia que ele estava parado na chuva. O ar ao redor era frio e úmido enquanto gotas batiam em seu rosto com raiva. A respiração de Raziel tornou-se rápida e pesada. Essa voz é do dono da livraria. E essa frase, como se falasse com um conhecido, foi dirigida a ele. Não. Impossível. Raziel balançou a cabeça e recuou com medo. Ele não conseguia esconder seu medo, não importa o quanto tentasse manter uma fachada calma e controlada. Isso era supostamente uma ilusão para retroceder a história. Como ele poderia estar conversando comigo? Mas, onde está o dono da livraria? Porque ele desapareceu de repente. O rosto de Raziel caiu como se ele tivesse perdido o controle de seu corpo enquanto ele continuava a olhar fixamente para a silhueta na janela. A voz do dono da livraria continuou. Você está procurando por mim? Onde você está? Ele está realmente falando comigo. Ele poderia ser aquela silhueta. A verdade horripilante tirou o fôlego de Raziel enquanto seu coração se contraía, fazendo com que sua visão ficasse turva por uma fração de segundo. Onde você está? Era como se o dono da livraria estivesse bem ao lado dele, sussurrando em seus ouvidos. A proximidade era realmente assustadora, e Raziel pensou que podia até sentir sua respiração. Raziel congelou enquanto olhava para a cena diante dele, tremendo incontrolavelmente. A silhueta começou a se mover. Ela levantou um braço, através do espaço inexistente, e apontou diretamente para ele. Noite de Mongols capítulo 248. Raziel parou de pensar. A chuva inexistente estagnou no contínuo inexistente do espaço-tempo. Gotículas de chuva retrocedentes flutuavam para cima no céu escuro da noite, desafiando toda a lógica, transformando-se em fios cristalinos. Um perfil extremamente torcido da livraria refletido na superfície oval esticada desses fios de água. Era como se o mundo inteiro não fosse real. Na verdade, isso era verdade. Esta foi uma ilusão historicamente narrada, fabricada por Witnesser usando uma grande quantidade de magia de reversão que só existia na distância entre os olhos de Raziel e as lentes de seus óculos. Ninguém além dele conseguia ver. E nem existia. Uma analogia simples seria que essas cenas eram uma série de filmagens documentadas objetivamente. Tudo o que iria acontecer lá dentro já estava definido e absolutamente nada seria alterado. No entanto, esse mundo evidentemente imaginário havia quebrado a fronteira entre a realidade e o imaginário naquele exato momento. A figura escura e borrada não só sabia da existência de Raziel como até mesmo apontou o dedo para ele. Claramente, ela sabia onde Raziel estava. Era como um personagem de uma série de televisão, virando-se de repente para o público atrás da tela antes de apontar e falar com eles. Essa foi simplesmente uma cena saída de um filme de terror macabro. Seria assim que qualquer pessoa comum se sentiria. Mas para o Raziel de classificação suprema com títulos como Sabedoria Etérea e Líder dos Estudiosos, era ainda mais. Talvez tenha sido por causa de suas grandes habilidades e amplo conhecimento que ele conseguiu compreender melhor a profundidade e o mistério desse tipo de terror. Neste momento, ele estava tremendo de medo. Seu couro cabeludo estava dormente e seu corpo inteiro tremia violentamente. Um pensamento gritava em sua mente sem restrições, como um pesadelo em looping: ele me viu. Ele me encontrou. Logicamente falando, ele estava bem ciente de que isso era impossível. Raziel,
Como um estudioso completo, havia passado um tempo significativo estudando espaço-tempo e os outros assuntos relevantes. No entanto, não importava com qual disciplina ele abordasse o problema, simplesmente não havia explicação para isso. Estava simplesmente além de sua compreensão. Porque essa cena nem existia. Era uma mera ilusão fabricada com éter e o uso de maquinário. Era tudo falso. Isso não é real. Realmente não existe. Na verdade, o Whitney só conseguia armazenar e construir essas imagens através da mente de Raziel. Não era nem possível que fosse um método de chegada comumente usado por ranks supremos porque o lugar nem existia. Como algo que não existe pode ser mudado. Como ele sabe que estou aqui, procurando e observando? Raziel murmurou para si mesmo enquanto olhava para essa cena em confusão. Sendo o estudioso de classificação suprema que era, Raziel começou a contemplar sobre a ocorrência bizarra enquanto as inúmeras possibilidades passavam por sua mente como uma chuva de meteoros no céu noturno. A racionalidade permitiu que ele mantivesse a calma enquanto ponderava sobre o mistério. De repente, outro pensamento surgiu abruptamente, como uma maré quebrando contra uma rocha, resultando em uma resposta clara e simples. A menos que ele tivesse mexido na própria consciência de Raziel. Raziel teve uma epifania. Então é isso. De fato, esta é a única possibilidade. Algo que não existia não poderia ser manipulado. A única explicação viável era que ele havia mexido com o próprio Raziel. Raziel foi iluminado instantaneamente. Um processo de pensamento e método impressionantes. O dono da livraria, Lin Ji, quer me induzir com medo para que eu admita a derrota sem lutar. Seu corpo trêmulo gradualmente se acalmou, e ele mais uma vez assumiu sua expressão séria, confiante e relaxada de sempre, enquanto lentamente abria um sorriso. Infelizmente, percebi seu esquema e não vou cair em tais truques. Mas, para recorrer a tais jogos mentais, temo que suas habilidades podem não ser tão inimagináveis quanto descritas. Você é meramente perigoso. Nesse caso, Raziel encarou a cena diante dele que havia começado a mudar mais uma vez. Conforme o tempo retrocedia, a tranquilidade habitual gradualmente retornava à livraria. As alterações se foram, como se a noite escura, aterrorizante, bizarra e chuvosa tivesse sido uma ilusão passageira. Pouco depois, balançando a cabeça lentamente, Raziel parou de mexer no botão dos óculos enquanto batia suavemente na armação, desativando o testemunha. Pesquise no State Novel pelo original. Ele já havia rebobinado o tempo para 2 anos e meio atrás. A cena diante dele permaneceu inalterada por um bom tempo. Lin Jia chegou a Norzinha há 3 anos e não houve quase nenhuma mudança visível nesse período de 2 anos. Qualquer retrocesso posterior provavelmente não produziria nenhum resultado tangível. A imagem no espelho mudou mais uma vez para exibir o monitoramento em tempo real. Parece que minha joia adorável, minha obra-prima, minha criação retornará ao meu lado em breve. S-277, ou devo dizer nem agora. Raziel revelou um sorriso confiante e determinado ao observar a jovem ocupada com o trabalho no café do livro. Ele respirou fundo e ajustou seus óculos. Não posso esperar mais, não há existência mais perfeita do que esta. Minha criação homúnculo desenvolveu uma consciência e emoções próprias, meu caminho para a divindade. Sua voz ficou mais suave. Então ele de repente levantou as mãos, pressionando os dedos nas têmporas e riu. Eia! Você acha que foi o suficiente para me assustar? Você apenas mexeu com minha consciência para criar essa ilusão. Você acha que eu não perceberia? Devo dizer que seu estratagema de me fazer cair em sua armadilha sem saber foi realmente impressionante. Mas você deve estar subestimando a inteligência de um estudioso de classificação suprema. Porque eu vacilaria por causa disso. Lin Ji. Você deve estar se sentindo encantado agora. Mas devo dizer que você está errado. Você pode me ver, mas eu posso te encontrar também. Você acha que se escondeu bem? Não, eu te encontrei. Ah, onde? Onde você está? Raziel revelou um sorriso estranho e misterioso como se estivesse olhando diretamente para o dono da livraria através das lentes. Com uma voz estridente, ele gritou. Certo, aqui. Seus dedos contra sua têmpora se tornaram afiados como navalhas enquanto perfuravam para dentro, abrindo pele, carne e osso, alcançando o cérebro. Até que, finalmente, sua palma cobriu todo o seu cérebro, segurando-o firmemente. Silenciar.
A fonte deste conteúdo é novelbean.com. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos, solem irmãos.